Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje teremos mais um podcast especial, podcast no Direito. Me acompanhando aqui, doutora Núria. Muito bem-vinda, doutora. Olá, doutora André. Obrigada mais uma vez. Estamos aqui, podcast no Direito, trazendo aí assuntos relevantes, descomplicando aí um pouquinho dos assuntos que estão aí, que nos acompanham no dia a dia, né, de todos nós. Verdade, verdade, trazendo muita informação para as pessoas, né? Há uma carência de informação. Então, nós Exatamente, estamos aqui doutora para fazer um André. trabalho de utilidade pública. Para nos ajudar nesse trabalho no dia de hoje, nós temos uma convidada mais do que especial. Sou suspeito para falar que é uma amiga, que num momento ali de vulnerabilidade me acolheu com tanto carinho. Então é um prazer enorme ter aqui nessa mesa hoje, doutora Leslie. Eu que estou muito feliz de estar aqui, doutora André, agradeço pelo convite. É, é uma honra poder participar desse podcast juntamente com a doutora Núria. Bom, e o que o doutor mandar, nós estamos aqui para poder ajudar a população, dando informações, eu acho que isso é muito importante. Sim, a doutora Leslie, que é advogada, especialista na área trabalhista, e ela tem um podcast, doutora Núria, chamado Legalzinho no Trampo. Então nós vamos aproveitar toda essa expertise dela para falar de um assunto que gera bastante polêmica e que ultimamente tem crescido, né, o número de reclamações trabalhistas envolvendo assédio. Exatamente. É triste, né, você falar desse assunto, porque é um mal dentro dessa sociedade. Infelizmente, o assédio, tanto ele sexual ou moral, tem crescido. Eu não sei se é por consciência que os trabalhadores estão tendo e passando a denunciar e tendo a oportunidade de levar ao judiciário, ou realmente tem crescido essa doença dentro da sociedade e no meio do trabalhador. Enfim, mas existem aí, está sendo regulado, eu acho que estamos caminhando para que isso seja coibido, porque é muito sério. O assédio moral quanto o assédio sexual, ele pode levar a inúmeras doenças que hoje é reconhecido, que chega a acidente de trabalho, que hoje é reconhecido como doença ocupacional, o burnout, depressão, Uhum. por conta de um ato criminoso, porque o assédio é crime, dentro de um ambiente no qual você está ali para quê? Para trabalhar. Você tem que ter um ambiente sadio. Mas, infelizmente, esse trabalhador, infelizmente, esse empresário, o empregador, acaba não reconhecendo que ele está cometendo um ato criminoso que leva não só ao trabalhador a adoecer, mas atrás desse trabalhador a gente tem uma família inteira. Sim. Eu acho que o que nós estamos acompanhando hoje, desse aumento de números de reclamações trabalhistas, essa evolução das nossas leis, apesar de um pouco tardia. Por que eu digo tardia? Porque o assédio, a gente começa a ter conhecimento do seu combate desde ali da época da Revolução Industrial, né? Exatamente. Então, isso daí, século 17, 18. E só agora nós estamos tendo uma postura mais firme da sociedade e até mesmo um despertar dessa consciência do que é o assédio. É isso, doutora? Concordo, doutor André. Mas eu ainda acho que o judiciário trabalhista, eu digo, as leis trabalhistas ainda não estão não juntamente com uma forma mais dinâmica e efetiva para o trabalhador. Uhum. No assédio moral, a prova é do trabalhador. E para fazer essa prova, esse trabalhador tem que estar assessorado, muito bem assessorado, por um advogado que entenda a dinâmica toda de uma audiência trabalhista, de como ele produzir essas provas, porque não é fácil. Uhum. Então, eu acho que isso ainda precisa mudar. Mas, Sim. por outro lado, eu vejo que, igual recentemente, nós temos uma mudança da CIPA, que hoje não é mais Uhum. CIPA, é CIPA, Comissão Interna de Acidentes e Prevenção, e ainda tem o assédio, a questão do canal de denúncia. Mas a questão da produção de provas no assédio moral ou no assédio sexual é bem complicada para o trabalhador, mas existe solução.
Isso é bom, É isso é muito bom. importante. Para quem está nos assistindo, né, está É nos verdade. ouvindo, e assim, vamos aproveitar esse gancho, vamos começar ali do comecinho. Como é que a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora, consegue identificar que ela está sendo vítima de um assédio moral, de um assédio sexual, talvez o que eu vou falar seja uma inovação ou não, um assédio racial. Como é que esse trabalhador ele consegue identificar? Bom, o assédio, ele eu vou falar de uma experiência que eu tive como empregada. Um assédio moral. O assédio é quando você é afastado dos seus colegas, o empregador pede para que ninguém converse com ele, tire ele das atividades e coloque ele no ócio. O que que é um ócio? Não deixa ele fazer mais nada. Tira daquela atividade que ele fazia e deixa ele isolado. Isso é um tipo de assédio. É tão sutil, mas é assédio. Pede para todos os empregados conversarem o mínimo com ele, isolando ele das atividades. Tirando ele de um local no qual ele interage com todos, inclusive grupos de WhatsApp, ele é retirado, é o único que não está mais naquele grupo. O assédio sexual, aquela apertadinha de ombro, aquela piadinha de que, que lindo seu cabelo, seu marido não falou isso, isso é assédio. Então, são coisas muito, muito súteis que é preciso procurar um especialista para relatar e ele analisar e identificar as formas de assédio. Esse empregado, esse trabalhador, talvez ele vai achar isso comum. E o tempo vai passando e isso vai piorando. Um assédio sexual, da apertadinha do ombro, falando da vida pessoal, discriminação de que, vamos falar de uma forma bem clara, neguinho, olha o que você está fazendo, você é o último neguinho da família? Preto tem que fazer isso mesmo. Preto só faz cagada. Desculpa a palavra, mas é isso que eu escuto e é isso que estão nas petições. Então, isso é um assédio discriminatório racial. E talvez ele tenha escutado isso a vida toda e acha aquilo comum. Comum. Doutora, essa questão do assédio, quando o trabalhador ele percebe, ele se vê nessa situação e ele procura o profissional, ele procura o advogado e ele narra essa situação. É possível o que, tecnicamente, para solucionar, para tirar esse trabalhador dessa situação? Ele pode pedir uma rescisão indireta, ele pode pedir uma indenização. O trabalhador que nos escuta, que está aqui vendo o nosso podcast, que ele se identifica, que ele se enquadra nessa situação, que ele está vendo que ele está sofrendo um assédio no seu ambiente de trabalho, ele vai procurar um colega advogado e ele pode esperar o quê numa situação dessa de um profissional? Primeira coisa, você trabalhador, procure um profissional um especialista em direito do trabalho que conheça o que é o assédio. Quando um cliente, um trabalhador, uma trabalhadora me procura nessas condições, a gente senta, tem que ter muita empatia, ele está com uma dor e às vezes não quer identificar. E a gente começa a conversar sobre o assunto e ele começa a relatar. Recentemente, um assunto muito delicado no escritório, e esse é uma coisa que me toca muito. Esse rapaz de 22 anos, ele sofreu um assédio discriminatório racial num posto de gasolina. E ele começou a relatar. Eu era o único que capinava o posto inteiro. E olha como eu estou todo machucado. A primeira coisa que eu olhei, por conta de toda, assim, da pouca experiência que eu tenho, mas que eu consigo identificar, eu olhei a cor da pele dele e eu perguntei, você é o único rapaz preto? Né? Quantos funcionários tem? Tem 5. Você é o único rapaz preto? Sim. Aí, quando eu perguntei, ele começou a falar. Aí ele se sentiu à vontade. E eu, por ser uma mulher preta, apesar de ser da pele clara, eu sou uma mulher preta, ele se sentiu à vontade e ele começou a falar. Doutora,
ele me chamava de pretinho, de neguinho. Eu era o único que capinava todo oposto. Eu estou machucada, eles não me davam equipamento de proteção. E eu falei, mas você foi contratado para que função? Eu fui contratado para os serviços gerais, mas não para capina. E como era a questão da refeição? Toda vez que ele ia se alimentar, o coordenador ia atrás dele, intimidando, falando que tinha que voltar a trabalhar, que ele não tinha que se alimentar. Então, você vê, são súteis, mas você via ali uma discriminação racial. Até porque ele acabou pretinho, neguinho, é dessa forma, infelizmente. Ele tinha uma prova oral com um rapaz que trabalhou lá e viu tudo o que tinha acontecido. Mas, infelizmente, eu não vou ter ele mais como meu funcionário, porque eu tive uma audiência com ele, e eu me emociono porque é uma coisa muito triste que aconteceu. Eu não consegui entrar em contato com ele, e eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro, então eu tinha uma audiência numa cidade vizinha, Barra do Piraí, e eu ia voltar para Volta Redonda para uma audiência mais tarde dele, e não conseguia falar. E eu muito preocupada, eu tinha mandado telegrama, eu tinha feito de tudo que vocês possam imaginar. Aí eu liguei para minha assistente e falei, passa o endereço dele agora, eu tô indo na casa. Eu nunca fiz isso durante 14 anos da minha profissão, eu nunca fui na casa de cliente. Chegando lá, os pais tinham mudado, na verdade, a casa estava em reforma, é uma família de classe média alta, ele estava só querendo ganhar o dinheirinho dele, ser independente, 22 anos, e daí eu vi a casa reformada, o pedreiro falou que não conhecia, mas meu coração dizendo, não, ele mora ali, o endereço está certinho. Eu estava indo para o carro e um dos rapazes que estava trabalhando na casa me chamou. Dona. Aí eu voltei. Ah, então, ele morou aqui sim, só que eles não moram mais. Mas você tem um endereço? E eu vi que o rapaz estava meio cabisbaixo. Então, eu vou dar o número do pai dele e você fala com o pai dele. E aí eu, dentro do carro, já para audiência, liguei. Ô, seu fulano de tal, tudo bem? Eu sou advogada do seu filho, eu precisava muito falar com ele, não consigo falar, tem audiência daqui 20 minutos. Aí, ele pediu para fazer uma chamada de vídeo. E esse menino, por ter sofrido toda essa discriminação, a mãe dele falando comigo também, e ele ficava perguntando para a mãe dele por que aquilo, por que aquilo. E ele tirou a vida dele. Caramba. Nossa, que triste. Então, assim, hoje eu tenho um trabalho muito sério quanto a assédio moral, discriminatório, racial, sexual dentro do escritório, porque isso não é brincadeira. E um menino de 22 anos. E a mãe dele fala, mãe, o que eu fiz para me tratar só porque eu tenho uma pele mais escura? E tem os casos de burnout. Sim. Caso de burnout de um cliente, que nós temos uma vila industrial em Resende, né? Polo industrial, todas as montadoras estão ali. E um rapaz, assim, um executivo muito, claro, ele está um pouco abaixo, né? E tem um escalão, tem os outros chefes. E ele me procurou, a esposa me procurou, depois ele me procurou, ele estava com síndrome de burnout num limite que falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer com você é te retirar do trabalho, te afastar do trabalho. Então, nós fizemos o quê? Nós afastamos ele do trabalho, ele não queria entrar com a rescisão direta do contrato de trabalho. Então, eu falei, por que você não quer entrar com a rescisão direta do contrato de trabalho? Porque ele ainda se sentia culpado, porque eles estão demitindo os meus funcionários. Qualquer coisa que eu faça, eles demitem aqueles que eu admiti. O alto escalão. Só que ele não tinha condições de pegar a Dutra. Ele morava em Volta Redonda, de Resende, eram 50 minutos. Ele não tinha condições de pegar a Dutra. Para ir para o trabalho. Porque ele entrava em surto. E é uma consequência que não atinge só aquele empregado, né? Então, o burnout, por exemplo, ele atinge toda a família. Sim. Né, doutor? Porque é uma consequência de saúde que acaba envolvendo e desequilibrando a família inteira, Exatamente. Né? O núcleo familiar está todo envolvido naquele desequilíbrio. Então, é algo que afeta não só aquele trabalhador, a família do trabalhador também acaba se envolvendo e acaba sofrendo as consequências daquele assédio. Exatamente. Né? É extremamente sério, né, doutora? É muito sério. Por isso que eu falo que é um mal da sociedade. É uma doença na sociedade.
Essa mãe desse rapaz que se suicidou, quando eu falei com ela, eu nunca me senti tão mal na vida. Como destruiu uma família inteira? Sim. Uma mãe nova, um pai. Esse menino não precisava estar lá, porque ele só queria ganhar um dinheirinho. E por conta da cor da pele, ele escutou coisas que não deveria, que sofreu, que feriu tanto que acabou tirando a vida. Esse outro rapaz que não consegue seguir para trabalhar, ele não quis que eu entrasse, está afastado, e eu estou tentando conversar com ele para que ele entre mesmo com a rescisão, porque ele não vai conseguir voltar para dentro da montadora, ele não vai conseguir. Uhum. Então, é ele. Aí você olha para aquele seu funcionário, nós temos nossos funcionários nas nossas Sim. empresas, a gente tem que olhar com muito carinho e ver que tem uma família toda por trás. Exatamente. Aí você olha para essa mãe destruída, esse pai destruído, essa esposa preocupada com esse rapaz que não consegue pegar para ir trabalhar. Aí vem as medicações. Então, assim, o assédio é um negócio muito sério. E quantos, né, trabalhadoras que chega, por exemplo, domingo à noite, segunda-feira de manhã, não se sente indisposto para ir trabalhar e pensa que é só, é porque é segunda-feira, é porque é domingo, é chato ter que trabalhar. Quando, na verdade, o que ele está tendo são sintomas de um burnout. Exatamente. E já aconteceu isso comigo. Eu trabalhei numa empresa, na verdade, eu estava estagiando. Mas sabe aquele estágio, né? Uhum. Então, assim, mas eu queria aprender. Só que eu comecei a perceber que chegava no domingo à noite, eu começava a ficar apavorada. Isso só terminou quando eu saí. Quando eu saí, aquilo terminou. Então, o ambiente de trabalho era hostil, o ambiente de trabalho era tóxico. Então, assim, o burnout é uma doença desde 1994, salvo engano, né? Sim, reconhecida, sim. Mas foi reconhecida pra gente como doença ocupacional e equiparação ao acidente de trabalho tem pouquíssimo tempo, Recentemente. Sim. 2023. Dentro dos serviços públicos, principalmente na segurança pública, o que se mais tem é burnout. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu sou do Rio, eu trabalho muito com o TRT da primeira região. O ano passado, acho que foram 4 suicídios dentro do TRT daqui da segunda região. Sim. E você pode ter certeza que estavam com o seu mental totalmente destruído. A saúde mental hoje, ela principalmente depois do advento aí da Covid, né? Ela está tendo uma atenção especial, né? Antigamente era muito tabu se falar em cuidar da saúde mental, né? Exatamente. Era uma coisa que não se falava, era algo meio que velado, né? Hoje em dia não, hoje nós precisamos sim cuidar da saúde mental, é algo tão importante quanto cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, né? Então faz parte, né, do indivíduo inteiro, do indivíduo estar bem, né, doutora Sim. André, doutora Lisiane? Então, Exatamente. e isso se comprova com essa questão toda do assédio, porque a saúde mental, ela, no ambiente de trabalho, o assédio é exatamente a consequência disso, destrói a saúde mental do indivíduo, né? Então, é importante que o empregador ele esteja atento a isso, né? De Muito que atento. os seus colaboradores eles precisam estar com uma saúde mental equilibrada, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente salutar, né? Exatamente. Porque isso traz consequências também para o empregador, né? Todo- É um afastamento lá Uhum. por conta do auxílio-doença, e Uhum. tudo isso gera também prejuízos para a empresa. É ação trabalhista, então Sim. é um É o aumento conjunto, do né? SAT, né? Exatamente, o aumento do SAT. E aí o empregador precisa ter ciência de quê? Ciência e consciência. Que uma vez que ele faça esse investimento numa saúde, um ambiente de trabalho saudável, partindo dele primeiro como empregador, ele vai começar a ter consciência e vai desejar isso para os seus empregados. Desejando isso para os seus empregados e aplicando isso para eles, eles vão ser mais produtivos. Toda a cadeia ganha. Então, mais produtivos, a empresa também ganha, evita tudo isso que vocês falaram e, principalmente, vai poupar todas as famílias. Verdade. E, doutora,
pessoal que está nos Hum. assistindo está começando a ter, opa, peraí, eu acho que eu tô tendo um assédio, tô sofrendo um assédio moral, sexual, discriminatório, enfim. E como ele vai procurar um advogado, o advogado provavelmente vai Uhum. orientá-lo, mas você pode dar algumas dicas para quem está nos Lógico. assistindo, como é que ele começa a produzir provas para poder identificar esse assédio moral? Porque assim, a gente sabe que como você já falou, o ônus da prova é do empregado, então às vezes é difícil fazer essa prova, tanto é que agora um pouquinho mais comum, mas antes era mais difícil você ter condenações de assédio moral. Uhum. Como é que esse empregado ele começa a produzir as provas necessárias para uma ação trabalhista dessa natureza? Bom, o que eu digo para esse empregado que esteja passando por essa situações de assédio, seja qual for? Você vai fazer um diário. Você vai anotar todos os dias, data, o que aconteceu e as pessoas que estavam em volta. Você vai fazer isso todos os dias, os tipos de assédio. Você pode gravar, você pode fazer os áudios, não há problema nenhum quanto a Uhum. isso. Teve um cliente agora recentemente, antes de vir para São Paulo, ele estava numa situação tão complicada, não era um chefe, eram os 2 coordenadores e o supervisor. Então, ele falou que andava, olha só, eu andei com 2 celulares e uma câmera no peito, porque eu não estava mais aguentando. E ele não podia deixar o emprego porque ele precisa sustentar a família. Caramba, olha o extremo que a pessoa chega. Exatamente. Aí eu falei, você vai continuar fazendo e você vai anotar tudo o que acontece todos os dias, quais foram os fatos e o que você passou e as pessoas que estavam em volta que presenciaram isso. Dia, horário, é chato, é ruim, mas é o que você vai precisar fazer. E daí, para ele era complicado, porque ele estava numa área, né, dentro da CSN, não sei se vocês conhecem, Companhia Siderúrgica Nacional. Sim. Bom, falei o nome. Mas e daí ele não tinha como fazer, então ele foi e colocou um celular, um outro, porque ele precisava o pessoal não notar, e a câmera no peito. Foi aí que ele começou a produzir as provas. Gente, assim, doutores, se eu contar, assim, são coisas assim, assim, cabulosas. Que a gente não imagina, né? Não. Assim, coisa assim, que você, assim, meu Deus, como pode chegar a esse ponto? E assim, dentro de um ambiente como siderúrgicas, metalúrgicas, tem muitos homens, né? As Sim, mulheres sofrem muito com isso, mas enfim. E os homens também. Um demais. assédio sexual, Sim. sabe? Com certeza, o assédio sexual, isso foi comprovado, né, por números e porcentagem, 96%, 98% são mulheres, mas os homens também Também passam por sofre. isso. Sim. Doutora, uma curiosidade, falando aí no tema, o assédio ele se configura só na questão hierárquica ou a gente pode ter a configuração do assédio também ali entre os seus pares? Sim, que aí a gente costuma falar, né, que é o assédio horizontal. Tô falando errado, gente, peraí. Bom, é aqueles por iguais, né? Nós somos Sim, colegas, estamos na empresa do doutor André e eu sim. estou te assediando. Sim, Não temos uma relação hierárquica, mas mas pode existe, ocorrer o exatamente. assédio E a também. empresa é responsabilizada por isso. Por isso que existe a obrigação, isso é depois de uma lei que surgiu e deveria ser implementada nas empresas até 2023, janeiro de 2023, os treinamentos que devem ser feitos a cada 12 meses para coibir esse tipo de assédio entre colegas. Olha aí, tá vendo? É uma questão, doutor André, até mesmo para desmistificar o que muito se ouve de que só Uhum. existe assédio naquelas relações em que existe hierarquia. Sim. Então, só existe assédio entre o chefe e o empregado, entre o diretor e o seu subordinado, né? É porque Então, estava muito condicionado a questão da troca, né?
olha, você quer sair comigo? Se você não sair comigo, eu te demito. Então Isso. estava muito condicionado a E essa ao troca, posicionamento, né? posicionamento, É, porque de só cargo. só o superior é que tem esse poder de Esse poder de demitir, É. demitir. o colega não. E eu acho que com esse entendimento agora, sumiu essa questão da troca, porque o colega em si, o que que ele vai poder fazer pela negativa? Então não tem mais essa questão da troca, mas existe sim a questão do assédio. É, que vamos dizer, é um bullying que acontece nas É um escolas, Sim. dentro das empresas também. Sim, Então, imagina, eu te assediando o tempo, todos os dias dentro da empresa. Você vai ficar desestabilizada, a produção cai uhum, e ainda a empresa pode sofrer uma ação judicial indenizatória porque um colaborador não treinado pela empresa, que é o braço mais forte da relação, sim, não condicionou, não treinou ou não fez alguma ação imediata de demissão daquele empregado que está cometendo um assédio a outro empregado. Como aconteceu lá no escritório, um engenheiro, falo da parte racial, tá? Mas ele uhum, também aconteceu a homofobia, por ele ser homossexual, e por ser de pele preta, engenheiro, tinha uma equipe de mais ou menos 15 pessoas. Dentro do grupo de WhatsApp, ele era, sim, terrivelmente assediado. Uma empresa, desculpa, uma empresa que tem um nome notório, né? Mas diz que tem canal de denúncia, mas afastou ele, mas não afastou Os demais. os assediadores. hum. Isso foi um erro. E é interessante, né, como as empresas, os RHs, departamento de pessoas, gente, agora tem um monte de nome bacana, né? Tem vários. Peoples. É, Esse eu não sabia. tem Peoples também. Peoples. Não estão preparados para lidar com essas questões, né? Porque falta treinamento e conscientização. A lei está aí. E olha, empresários, se vocês ainda não implementaram canal de denúncia, não é só um canal, um número, não é isso. Existe uma regra. Se vocês não implementaram isso, se isso não está funcionando conforme a lei determina e deram 1 ano para que isso acontecesse, vocês estão correndo uma multa altíssima. Por que veio isso? Por que veio essa mudança? Porque o aumento desses assédios, da doença mental, do burnout está crescendo. Como vai ser o futuro? O burnout você não trata ele com 1, 2, 3 meses, não. Infelizmente, o empregador vai segurando a onda, vai segurando. Quando ele vê, ele já está no ápice, que no mínimo ele tem que ficar afastado uns 2 anos. Sim. Na média, né? 2, 3 anos. Sim. Então, a empresa, quando ela negligencia isso, deixa de colocar esse canal e fazer como tem que ser feito, veja bem, esse canal precisa ter um setor, as pessoas que compõem esse canal de esse setor, elas precisam ser totalmente sem vínculo nenhum, tanto com a parte empresa, o vínculo que eu falo, eles precisam ficar neutras, Sim. para aquele empregado que passou por aquele assédio possa ir confortavelmente fazer essa denúncia. Aí você imagina, eu vou fazer a denúncia, a doutora vai fazer a denúncia da Leslie que assediou num canal no qual o amigo é do chefe ou do assediador. Então tem que ter uma neutralidade. Eu sei que assim, parece ser difícil, mas isso é necessário. Doutora, esse assunto que a doutora está pontuando, ele é tão sério e ele é tão atual, né, doutora André, que aqui mesmo, em alguns órgãos públicos, algumas secretarias do Estado de São Paulo, já tem implementado o que a gente já acompanhava em algumas empresas multinacionais, que é a CIPA, né? Esse CIPA. Exatamente, Isso esse mesmo. CIPA, que tem o A estendido aí do Aquela assédio, né? Que é justamente para acompanhar
essa questão do assédio no órgão público, né, para proteger aí e para melhor acompanhar esses servidores públicos, né, para receber essas denúncias, para acompanhar aí esses servidores públicos que também a gente sabe que tem uma demanda muito grande de denúncias com relação a ambiente hostil de trabalho Uhum. e que realmente é complicado também por conta dessa questão toda da hierarquia, da questão toda do princípio da legalidade, veracidade, de ato administrativo, da questão da Exatamente, coisa é. pública, Uhum. né? E a gente está vendo aí também sendo implementado aí nessas secretarias públicas do Estado de São Paulo também a CIPA aí, a CIPA, para acompanhar essa questão das denúncias aí dos servidores públicos nesse sentido também. Então isso é muito bacana, porque o servidor público, bom, quando ele é assediado, né, e assim, boa parte é por conta do seu superior, se Uhum. você não fizer da maneira que eu quero, ou a mulher que é muito assediada, ela ainda tem a ameaça de tirá-la ou enviá-la para outro setor longe da sua casa, longe dos seus filhos, ainda aumentando a dificuldade daquela servidora. Então, ela passa a aceitar aquilo, né, dia após dia, pensando, vai mudar os setores, vai ter não sei o quê, ou alguma coisa nesse sentido de eu não trabalhar com ele daqui a um ano, então ela vai suportando aquilo. Então, quando você tem um canal, e esse canal vai mostrar, ele precisa mostrar para esses trabalhadores que é um canal seguro, ele vai Uhum. começar a funcionar. Mas tem que mostrar que é seguro, dentro dos requisitos do que a lei fala, de uma forma totalmente desvinculada com os outros personagens. Possa ser um canal, além de um canal de telefone ou talvez e-mail, mas principalmente pessoal. Uma outra coisa que é muito importante, esse canal precisa ser divulgado sempre, tá? Nos lugares aonde esses trabalhadores, onde esses servidores possam ter acesso. Grupos de WhatsApp, setores, e sempre mostrando, né, dando consciência por meio de programas, treinamentos, informativos, e assim vai dando consciência e corpo para o combate do assédio. Sim. O assédio sexual, infelizmente, acontece muito. As mulheres, os homens acontece mais, a predominância, infelizmente, é com as mulheres. A gente sabe, né? Lógico que terá essa mudança quanto a salário, mas sabemos que a mulher, além de ter que se submeter a um salário abaixo, e ela é competente para poder estar naquele cargo e receber o salário que é aquele, né, o Que colega normalmente um homem homem, receberia. sim, mas ainda para isso ela é assediada. Isso acontece muito, muito. E assim, coibindo hoje nas armas que nós temos, a empresa ter a prevenção do canal, caso não tenha, infelizmente, acionar o judiciário. Sim. Aí não resta alternativa. E, doutora, a gente tem observado também questões de assédio relacionado à intolerância religiosa, né? Ou, às vezes, aquele superior, aquela superiora que, antes de começar o dia, obriga todos os colaboradores a Uhum. se reunir para fazer uma prece, uma oração, né? E começa a coagir aquele coleguinha que não quer participar. Como é que você tem visto essas questões? Bom, essa questão de participar de cultos religiosos, obrigar, não é participar. A empresa quer implementar, mas não pode obrigar. Só que elas obrigam. Não são todas, mas obrigam. E teve um caso lá no escritório que nós tínhamos um cliente, ele era ubandista, estava com os adornos que ele usa da religião dele. Para ele entrar, a empresa pedia para ele retirar. Sem intolerância religiosa.
Aí como que ele conseguiu fazer a prova? Ele precisou filmar, ele precisou gravar por tempos. E ele recebeu advertência e suspensão. Que Caramba. Isso absurdo. é o quê? É falta de uma consultoria, essas empresas precisam entender. Uhum. Sim. Então, ele acabou entrando com uma rescisão indireta do contrato de trabalho pela intolerância. Sim. Aí eu lembro que na audiência ele foi com a dono e ele mostrou qual era. E assim, era um cliente que ficou muito revoltado. Então, assim, até para contê-lo, porque olha só, intolerância religiosa, eu não posso exercer a minha religião porque eu não estou indo trabalhar, mas eu não posso estar com o meu cordãozinho aqui, por que não? Eu estou com o meu aqui. Uhum. É um cordão normal, e o dele era um Hum. coloridinho. E qual é o problema? Né? Qual é o problema? Sim. E então, nisso gerou nele muita ansiedade. Olha como é uma cadeia de coisas que desfavorece o trabalhador. Então, assim, não há lógica para todo esse ato de intolerância. Esse foi o que mais, assim, mexeu comigo no escritório, né? A questão do adorno, porque ele é um bandista e usava o adorno e a empresa não suportava. Ele foi registrando e um dia começou a advertência, um dia começou e foi a suspensão. Aí eu falei, não, tem que entrar com a ação. Não, aí já é demais, Já né? é demais. E essa Ah. questão de obrigar o empregado a participar de cultos não pode, não é possível. Empresas não façam isso. Vocês querem oferecer, querem falar a palavra da qual vocês entendam. E outra, nosso país é laico, Laico. nós não temos que obrigar ninguém a seguir as nossas religiões. Então, se a empresa tem essa cultura, né? Ou seja, de cultos religiosos, obrigar jamais. Isso tem que ser um acesso livre. E talvez vá fugir um pouquinho do assunto, mas me fala, você consegue falar para mim um pouquinho dessa questão envolvendo ainda a religião, da flexibilidade, às vezes, de um colaborador, qual a religião dele não permita atividades aos sábados, Como os adventistas, como os né? adventistas? Então, A empresa ela é obrigada a ter essa isso é uma flexibilidade? discussão muito antiga, mas é uma discussão porque ele fere a liberdade religiosa desse empregado. Aham. Então, o que eu diria para as empresas? Para que vá bater de frente com esse empregado bater de frente com essa empresa? Para quê? Porque isso é uma discussão. Sim. Então, eu, como advogada trabalhista, você empregador que está me escutando, você empregado que está me escutando, se não está no acordo de convenção coletiva, situações como essa, né, que vai liberar um empregado para exercer a sua atividade religiosa, Eu né, um pouco nunca mais vi isso cedo. em convenção. Também não. Mas se não tem, por que não entrar num acordo pacífico? Oferecer essa opção, né? Sim. É a melhor coisa a se fazer, conciliar isso. Você vai deixar o seu empregado exercer a sua ter a liberdade religiosa e a empresa não vai ser prejudicada por conta do horário. Nós sabemos que a empresa ela tem um horário para cumprir, ela precisa produzir, ela paga aquele funcionário, ele paga aquela hora. Então, nada melhor do que eles sentarem e tentarem entrar num acordo. Agora, o empregador bater de frente e o empregado buscar o judiciário, eu acho que vai ser muito mais caro, É Sim, verdade. não é mesmo? sim. Mas já vi decisões, tá? Inúmeras, favorecendo o trabalhador por conta da liberdade religiosa, Interessante, tá? interessante. Mas não, assim, eu não vi mais isso no escritório, tá, doutor André? Tá. Tem muito tempo que eu não vejo. Quando eu vi, não era pacífico no TRT da primeira região, tá? Eu atuo nas outras, mas no TRT da primeira região não era pacífico entre as turmas. O que eu quero dizer, você trabalhador que está me escutando, é que nem todos entendem dessa forma que eu acabei de falar, que o trabalhador possa ter a possibilidade de sair mais cedo para fazer o seu culto, não trabalhar no sábado. Acho que depende também muito das circunstâncias, né? Pontual. Exatamente. Sim. Porque se o empregado está na empresa e a empresa resolve mudar a jornada de trabalho, aí você tem essa discussão. Agora, Exatamente. na hora, o empregado já sabe que a empresa trabalha aos sábados
e ele se candidata à vaga, então ele já está sabendo que a carga vai incluir o O sábado. sábado. Então depois ele não vai poder dizer que, olha, então eu não sabia. Eu acho que é muito essa questão pontual, né? Exatamente. Tem uma empresa lá no escritório que ela fazia o seguinte: os adventistas, eles precisam sair. Desculpa, gente, minha garganta tá muito boa. Eles precisavam sair e estar em casa antes do pôr do sol e não trabalhar no sábado. Só que essa empresa trabalhava até às 18. Às 18 ela teria que estar em casa. Então, o que ela fazia? Ela chegava um pouco mais cedo pela manhã nas sextas-feiras e saía às 17 horas. Isso é uma forma flexível. Sim. A flexibilidade nesse sentido. Atendia as duas partes, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E evitando qualquer demanda judicial. Verdade. E doutora, nós estamos aqui caminhando para uma reta final. Oh, passou rapidinho. Passa rápido. Mas antes, eu queria saber assim, você tem mais alguma dica, alguma sugestão, algum ponto que você acha importante falar para quem está nos assistindo? Bom, assim, eu sou advogada trabalhista, eu falo muito para o trabalhador. Uhum. Você, trabalhador, precisa ficar muito atento nesse contexto do assédio. Nós demos aqui os pontos que são questões súteis. Procura um profissional da sua competência, da sua confiança. Quanto aos atrasos do seu salário, do FGTS, se está acontecendo de forma recorrente, porque você precisa se manter, você precisa do seu salário. Existe a possibilidade de uma rescisão direta, mas você precisa procurar um advogado para que ele possa analisar o contexto. E FGTS não é o primeiro e segundo mês que você consegue entrar com uma rescisão direta do contrato de trabalho. Existe um entendimento que precisa ter pelo menos 3 meses de atraso. Isso na região do TRT da primeira região. A segunda região, eu não ainda entrei com nenhuma nesse sentido, era um atraso maior. Eu sou do Rio de Janeiro. Mas para assegurar o salário, não. O salário é subsistência, você precisa dele para se manter. Então, se você está passando por isso, há possibilidade de você entrar com uma rescisão direta do contrato de trabalho. E o que é isso? Procurar um advogado, ele vai pedir ao juiz para que ele dê uma decisão, porque o seu patrão não está pagando aquilo que ele combinou, seu salário. Você precisa manter sua família. Então, o juiz vai chamar a empresa e a empresa vai, por meio da decisão do juiz, te demitir. Você vai receber tudo como se a empresa tivesse te demitido. FGTS, 13º, proporcional, os salários vencidos com as multas. Então, é muito importante que você procure um advogado trabalhista, um advogado da sua confiança, para que você fale e relate a sua dor e ele possa te ajudar. Verdade. Doutora Núria, suas considerações? Bom, chegando aqui na reta final, né, quero agradecer a doutora Leslie por abrilhantar aí, né, doutor André, aqui o nosso bate-papo, trazendo muitas informações para você que está nos assistindo. Doutora Leslie, obrigada por sua presença, por se dispor a vir aqui, trazendo para nós aí as informações, agradecendo imensamente aí sua participação. Estamos aqui, podcast no Direito, descomplicando aí essas questões para o nosso público, né, doutor André? Sim. Agradecendo aí também doutor André, doutora Leslie, e é isso, só agradecer a participação aí dos colegas em mais um podcast no Direito. Eu, antes de agradecer a doutora Leslie, eu quero que ela deixe para quem está nos assistindo, né, o canal dela no YouTube. Ela tem um canal chamado Legalzinho no Trampo. E eu quero que ela deixe também os perfis dela nas redes sociais. Bom, o Instagram é leslie.vieira.1. Nós temos um canal no Instagram, que é o Legalzinho no Trampo. E ontem nós lançamos o canal no YouTube Legalzinho no Trampo. Nós vamos fazer um outro perfil só do Legalzinho no Trampo, e ali a gente vai falar de uma forma bem leve, bem tranquila sobre o direito do trabalho, tá? Para você estudante, para você trabalhador, para você empresário, vocês precisam ter ciência dos seus direitos, e nós vamos subir todos esses vídeos para o canal do YouTube. Nós lançamos ontem, então você me siga, e lá você vai ter todas as informações do canal do YouTube.
Doutora Leslie, muito obrigado. Eu que agradeço, doutora André e doutora Núbia, pela recepção, pelo carinho. Doutora André é um profissional, assim, incrível, uma pessoa maravilhosa, e eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho. E, assim, é muito bacana esse seu projeto, muito legal. É isso que precisa ser feito, dar informação para as pessoas, para a sociedade. E parabéns, doutor André. Muito obrigado. Doutora Núria, muito obrigado. Obrigada, doutor André. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, ficou com alguma dúvida, comente aqui, coloca a dúvida aqui. Eu, doutora Núria, doutora Leslie, vamos responder essas dúvidas, tirar essas dúvidas para vocês, tá? Tem algum assunto em dúvida também, quer tratar de algum tema específico, também coloque no comentário. Nos siga, curta, compartilhe e até o próximo podcast no Direito.